Série Somos Família. A Casa do Coração. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Mensagem pastoral 17. Testemunho, professora Bruna Alcântara Pontes. Escrito por Robson José. Mensagem. Este rascunho de mensagem tem como objetivo facilitar a compreensão e aprofundamento do tema proposto. Ele é usado como guia para meus estudos e pregações e não tem a intenção de ser um livro, mas sim de ajudar no pastoreamento local, em especial para o TE, Treinamento Espiritual, ministrado para os ministérios de louvor e intercessão. Neste trabalho, tenho o privilégio de anexar o testemunho, o fogão e a cura, da minha querida amiga e irmã em Cristo, senhora Bruna Alcântara Pontes, mãe dedicada do Bento e Asaf, esposa amada do meu amigo Fred Pontes, professora do SESI e atual coordenadora do Ministério Infantil de nossa comunidade local. Leiam, meditem, estudem e busquem sempre crescer no conhecimento do Cristo Jesus e do seu reino. O fato de Jesus estar incômodo não impede que demônios estejam em outros. Prince Derek, Libertação do Mal, Editora Graça, 2002, página 87. Página 3. Reflexão. John Wesley. Não posso conceber qualquer cristão verdadeiro que não deseje que o Espírito Santo seja o único morador da casa de seu coração. Sermão 40, Perfeição Cristã. Deus não quer apenas visitar, mas habitar. Ele deseja uma morada pura, onde todas as portas estão abertas, onde nada está escondido, onde não há reserva. Letters in Journal, 1740. Deus não forçará a entrada, cada porta precisa ser aberta por dentro. John Wesley, Sermões e Escritos Pastorais. Editora Vozes, 2005, página 118. A santidade não é outra coisa senão amor puro, derramado no coração pelo Espírito Santo, dominando todas as partes da alma. John Wesley, página 4. Introdução. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Casa do Coração, parte 1. Uma parábola à maneira de John Wesley. Havia um homem que vivia numa antiga casa no alto de uma colina. Por fora, a casa parecia bela, com um jardim na frente e uma porta pintada de vermelho vivo. Mas por dentro, muitos cômodos estavam escuros, desordenados e cheios de poeira dos anos. Alguns quartos estavam trancados com chave, e até ele mesmo havia esquecido o que havia lá dentro. Certo dia, o Senhor Jesus bateu à porta. "Posso entrar?" perguntou ele com mansidão. O homem, tocado por uma graça que não compreendia, abriu a porta e disse: "Entra, Senhor, és bem-vindo na sala de estar." E Jesus entrou, trouxe luz, aqueceu o ambiente, limpou o chão e os móveis, e a sala ficou viva como nunca antes. O homem sentiu paz. Pela primeira vez, dormiu em paz. Mas Jesus olhou o corredor e disse: "E quanto o resto da casa? Posso visitá-la?" O homem hesitou. "Senhor, ali são os meus quartos privados. Tenho lembranças que me ferem, vontades que ainda não domino e até alguns pecados que não quero abandonar. Podemos ficar só na sala por enquanto?" Jesus não forçou, permaneceu ali, mas o homem, com o tempo, começou a ouvir barulhos vindos do cômodo fechado. Gritos abafados, vozes antigas, sombras movendo-se. Ele percebeu que não tinha paz completa. Estava salvo sim, mas ainda não era livre. Uma noite, aflito, caiu de joelhos. "Senhor, não quero mais esconder nada. Entra em toda a casa. Leva as chaves. Ela é tua." John Wesley, Sermão 76, Santificação do Coração. Página 5. Casa do Coração, parte 2. Então o Espírito Santo entrou como um fogo manso, mas irresistível. Um por um, os quartos foram abertos. No primeiro, havia raiva, e ele soprou paz. No segundo, mágoas profundas, e ele curou com perdão. No terceiro, desejos desordenados, e ele plantou domínio próprio. No porão, encontrou uma ferida esquecida, e ali o Espírito Santo chorou junto. Depois limpou e transformou em compaixão. Por fim,
Subiu ao sótão e encontrou o orgulho, escondido, bem disfarçado. O espírito ajoelhou-se como servo e limpou aquele lugar com lágrimas de amor. Desde aquele dia, a casa era cheia de luz. Havia canto nos corredores. Cada cômodo tinha o perfume do céu. E o homem dizia a todos: não basta deixar Jesus entrar, é preciso entregar cada chave. Só quando ele domina toda a casa é que conhecemos a verdadeira liberdade. Aplicação final. Como Wesley ensinava. Essa história representa o processo da santificação. Muitos cristãos entregam-se parcialmente ao Senhor, vivendo com cômodos escondidos, mas o desejo de Deus não é apenas nos visitar, Ele quer habitar. Como escreveu John Wesley, a santidade não é outra coisa senão amor puro, derramado no coração pelo Espírito Santo, dominando todas as partes da alma. Sermão 76, Santificação do Coração. O mais importante não é o quanto tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 6. Santificação e demonização. A alma humana é frequentemente comparada a uma casa, com portas, janelas, cômodos ocultos, porões esquecidos. Essa metáfora é antiga, poderosa e reveladora. John Wesley, o pai do metodismo, usou essa imagem para descrever o processo da santificação. Cada parte da alma é um cômodo que deve ser entregue a Cristo, para que o Espírito Santo o habite. Em seu entendimento, a redenção transforma a casa, mas a entrega contínua a Deus é o que permite que cada cômodo seja iluminado e purificado. Contudo, Derek Prince e Fred Dixon, teólogos contemporâneos especializados em libertação espiritual, também enxergam a alma como uma casa, mas sua abordagem tem outro foco. A possibilidade de áreas da alma, mente, emoções, vontade, estarem sob influência demoníaca, mesmo em crentes regenerados. O Espírito Santo pode habitar o centro, o espírito do homem, mas as áreas não rendidas, feridas ou pecaminosas podem se tornar pontos de opressão ou até mesmo de dominação demoníaca parcial. A mesma casa, dois olhares. O que Wesley via como progressiva entrega ao Espírito, Derek e Fred viam como progressiva libertação das trevas. Ambos concordam que o objetivo é a plena habitação de Cristo, mas divergem no foco. Para Wesley, o problema está na ausência de luz. Para Derek e Fred, o problema está na presença de trevas com personalidade ativa, demônios. Em termos práticos, Wesley descreve a santificação como um processo de entrega voluntária dos cômodos ao Espírito Santo. Ele afirma: Deus não forçará a entrada, cada porta precisa ser aberta por dentro. Já Derek Prince, comentando sobre a possibilidade de influência demoníaca em cristãos, afirma: o fato de Jesus estar em um cômodo não impede que os demônios estejam em outros. Etimologia que confirma a distinção. A palavra usada nos evangelhos para pessoas sob influência demoníaca é um verbo grego, daimonizomai. Esse termo é um verbo médio passivo, cuja tradução mais exata é ser atuado por um espírito demoníaco. Daimonizomai, raiz, daimon, espírito, entidade espiritual. Tradução literal, estar sendo afetado por um demônio. Esse termo não implica exclusivamente uma possessão total, como no caso do Gadareno, Marcos 5, mas pode incluir qualquer forma de influência demoníaca ativa. O Novo Testamento nunca usa termos diferentes para possuído e influenciado. O grau da ação demoníaca é sempre indicado pelo contexto. Aplicação teológica. O apóstolo Paulo nos mostra que o cristão é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, mas também adverte: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. A palavra grega aqui, topos, que literalmente significa lugar físico, área, região, isso nos permite compreender que, mesmo dentro do templo do cristão, pode haver espaços, cômodos, ainda não rendidos, nos quais o inimigo possa atuar. Wesley diria que é necessário abrir essas portas para o Espírito Santo. Derek e Fred dirão
que, se a porta estiver trancada, um inimigo pode se alojar ali e precisa ser expulso com autoridade espiritual. Conclusão do capítulo. A parábola da casa do coração revela que a luta pela santidade não é apenas passiva ou emocional, mas espiritual e ativa. O Espírito Santo deseja preencher cada espaço do nosso ser, mas a presença de demônios em áreas negligenciadas, feridas ou desobedientes é uma possibilidade real, inclusive em cristãos. A diferença entre Wesley e Derek Fred não é tanto de doutrina fundamental, mas de ênfase pastoral e diagnóstico espiritual. Wesley foca na entrega progressiva a Deus. Derek e Fred focam na necessidade de libertação real de forças espirituais invasoras. Ambas as abordagens convergem na verdade bíblica, para que Cristo habite por meio da fé no vosso coração. Efésios 3,17. Mas para que ele habite toda a casa, cada cômodo precisa ser entregue ou libertado. Ambos concordam que o objetivo é que toda a casa seja cheia de luz de Cristo, mas Wesley foca na presença do Espírito Santo, enquanto Derek e Fred focam na necessidade da ausência de espíritos malignos. Página 7. A parábola da casa em John Wesley versus Derek Prince e Fred. Elemento: natureza da casa. Wesley, o coração humano, alma, como residência espiritual. Derek Fred, o coração humano como território espiritual com cômodos e salas. Senhor da casa. Wesley, Jesus Cristo, que só entra nos cômodos conforme a entrega voluntária. Derek Fred, Jesus é legítimo dono, mas os demônios podem ocupar cômodos não rendidos. Ponto de partida. Wesley, a casa está vazia ou ocupada por pecados. O Espírito Santo só domina quando é convidado a cada cômodo. Derek Fred, Cristo já habita o centro, espírito do homem regenerado, mas demônios se entrincheiram na alma, corpo. Foco principal. Wesley, santificação como expulsão progressiva das trevas pela luz. Derek Fred, libertação como limpeza de cômodos não entregues à luz de Cristo. Consequência da entrega total. Wesley, Cristo reina totalmente, nenhuma treva permanece, à medida que os cômodos da casa são preenchidos pelo Espírito de Deus. Derek Fred, Cristo reina completamente e os demônios são expulsos à medida que a alma é liberta. Visão espiritual. Wesley, a ação do Espírito Santo como preenchimento e domínio total do ser. Derek Fred, a influência demoníaca como ocupação não autorizada de áreas da alma. Conclusão. É a mesma casa com olhares inversos. Sim, podemos dizer que a metáfora é essencialmente a mesma, mas com ênfases inversas. Wesley vê a casa do coração sendo gradualmente entregue ao Espírito Santo, que só entra onde é convidado e reina onde há rendição. Derek e Fred veem a casa já salva no centro, espírito regenerado, mas os cômodos, alma e corpo, ainda ocupados por forças demoníacas devido a pecados não confessados, traumas ou práticas ocultas. Página 8. O que é demonização? Etimologia, teologia e implicações bíblicas. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. A palavra demonização tornou-se nos últimos anos objeto de intenso debate teológico. A principal questão gira em torno da possibilidade ou não de um cristão regenerado ser influenciado por espíritos demoníacos de forma ativa e profunda. Para entendermos essa questão, precisamos analisar a linguagem original do Novo Testamento, as categorias teológicas envolvidas e a experiência prática observada por pastores e ministros ao longo da história. Etimologia de daimonizomai. A palavra grega traduzida frequentemente como processo por demônio é daimonizomai. Raiz, espírito, entidade espiritual. Forma verbal, voz média passiva, tempo presente. Tradução literal, estar sendo afetado por um demônio, estar sob influência demoníaca. Segundo o léxico,
ser possuído, perturbado ou influenciado por demônio. A grande contribuição de teólogos como Derek Prince e Fred foram perceber que o termo grego não define um único grau de ação demoníaca, mas um espectro de influência espiritual que pode ir desde opressão leve até dominação severa de áreas da alma. Tabela: graus de ação demoníaca, segundo Fred. Grau: opressão externa. Descrição: ataques espirituais, tentações intensas. Evidência bíblica: Efésios 6:12, Mateus 4:1. Influência na alma. Descrição: perturbação emocional, padrões de pensamento distorcido. Evidência bíblica: 2 Coríntios 10:4-5, Marcos 9:17-25. Dominação parcial. Descrição: controle de hábitos, compulsões, falas ou atitudes involuntárias. Evidência bíblica: Lucas 13:11-16, Atos 5:3. Domínio completo. Descrição: perda da consciência ou da vontade, possessão total. Evidência bíblica: Marcos 5:1-20, Mateus 8:28-34. Página 9. A posição de Derek Prince. Derek Prince, em suas décadas de ministério de libertação, observou que muitos cristãos batizados ativos em igrejas manifestavam sinais claros de opressão demoníaca interna como ataques de pânico inexplicáveis, impulso de autossabotagem, vozes internas de condenação, aversão à leitura da Bíblia ou oração. A presença do Espírito Santo em uma pessoa não impede que espíritos demoníacos ocupem áreas ainda não redimidas. Derek Prince. Para ele, o espírito humano regenerado pertence a Cristo, 1 Coríntios 6:17, mas a alma ainda pode ter cômodos não rendidos, o que abre espaço para demonização. Mas e o Espírito Santo? Uma objeção comum é: como o Espírito Santo e um demônio poderiam habitar o mesmo templo? A resposta é que o Espírito Santo habita no santuário interior, o espírito humano, enquanto a alma, mente, emoções, vontade, pode ainda estar em processo de renovação. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Dixon afirma: a presença do Espírito Santo é garantia de salvação, mas não é garantia de libertação emocional e comportamental total sem confronto espiritual. Implicações bíblicas. As Escrituras não fazem distinção formal entre possessão e opressão. O termo grego é usado tanto para casos extremos, Marcos 5:1-20, quanto para casos moderados, Lucas 13:10-16. Por isso, Dixon propõe que se abandone o termo possessão e se adote demonização como um espectro de atividade maligna. Versículos que confirmam a possibilidade de influência demoníaca em cristãos. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. 2 Coríntios 11:3-4, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. Tiago 3:15, essa sabedoria não é do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Aplicação pastoral. Entender demonização como influência em graus variados ajuda a tratar pecados recorrentes, vícios, traumas não curados e opressões espirituais de forma mais eficaz. O crente que luta com compulsões ou medos irracionais pode não estar possuído, mas pode estar demonizado em áreas específicas e precisa de oração, confissão, renovação e, por vezes, libertação. Fechamento do capítulo. Demonização não significa perda de salvação, mas é um entrave à santificação plena. Assim como Wesley nos convida a abrir cômodos da alma ao espírito, Prince e Dixon nos alertam para expulsar os invasores escondidos. O Espírito Santo quer preencher toda a casa, e para isso todo espírito contrário precisa sair. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 10. Capítulo 3. Wesley, Derek, Fred, Homens, Histórias e Teologias em Convergência. A discussão sobre a possibilidade de demonização em cristãos regenerados exige uma análise profunda de três teólogos fundamentais: John Wesley, Derek Prince
e Fred Dixon. Cada um a seu modo abordou a dinâmica da presença do Espírito Santo no crente e na coexistência de áreas ainda não plenamente redimidas, abrindo espaço para a atuação demoníaca. Embora seus enfoques teológicos e terminológicos sejam distintos, há um ponto de interseção entre eles. O ser humano é uma morada espiritual com cômodos que podem estar entregues ou não ao domínio de Deus. John Wesley, a casa do coração e a santificação. John Wesley, fundador do metodismo, ensinava que a vida cristã era um processo de santificação progressiva, no qual o crente precisava entregar todos os cômodos de seu coração a Cristo. Ele usava a metáfora da casa, onde cada cômodo representa uma área da vida: mente, emoções, vontade, sexualidade, finanças, relacionamentos. A santificação consistia na entrega das chaves desses cômodos ao domínio do Espírito Santo. Cristo não toma força o que não lhe foi entregue, ele é rei, mas aguarda as chaves da porta do coração. John Wesley, Sermões Selecionados. Embora Wesley não fale em possessão demoníaca, ele reconhece que áreas não consagradas podem estar sob influência do pecado e do mal. A ausência de rendição total impede a plena manifestação do Espírito. Essa concepção abre espaço teológico para entender o conceito moderno de demonização, sem contradizer a presença do Espírito, mas reconhecendo a atuação maligna em áreas ainda não redimidas. Derek Prince. Compartimentalização e influência demoníaca. Derek Prince, filósofo de Cambridge, convertido ao cristianismo durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou-se à teologia da libertação espiritual. Ele baseava-se numa antropologia tripartida: espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. O espírito regenerado é morada do Espírito Santo, mas a alma, mente, emoções e vontade pode ainda ser influenciada ou mesmo oprimida por demônios. Derek Prince. Prince explicava que o Espírito Santo habita no espírito humano, que foi regenerado no novo nascimento. João 3,6. Enquanto os demônios podem influenciar áreas da alma ou do corpo, espaços onde há trauma, pecado não confessado ou legalidade dada ao inimigo. Não há contradição em afirmar que o Espírito Santo habita no crente e, ao mesmo tempo, há demônios influenciando áreas não redimidas. Derek Prince. Fred, demonização como espectro. Fred, professor de Moody Bible Institute, propôs uma análise mais sistemática da demonização em cristãos em seu clássico Demon, Possession and the Christian. Demonização não é posse absoluta, é um espectro da influência que pode variar de leve opressão à demonização parcial de áreas específicas da alma. Fred argumenta que o termo grego daimonizoomai, usado no Novo Testamento, não distingue entre possessão, opressão ou influência. Daimonium, demônio, espírito maligno. Izomai, sufixo verbal que indica ação ou estado, ou seja, estar sob influência demoníaco sem especificar grau. Ele enfatiza a advertência de Paulo em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. A palavra topon é central, significa lugar, espaço, oportunidade. Um crente pode abrir espaço na alma ou no corpo ao maligno, mesmo estando selado no Espírito pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. Objeção respondida: coabitação no templo? Uma objeção recorrente é: como o Espírito Santo e um demônio poderiam habitar o mesmo templo? A resposta está na distinção entre regiões internas da pessoa. O espírito habita o espírito regenerado. Demônios podem influenciar a alma, mente, emoções, vontade e o corpo. A analogia da casa continua útil aqui. O rei, Espírito Santo, está entronizado na sala do trono, espírito, mas há cômodos trancados ou sujos onde ladrões, demônios, ainda operam até que sejam expulsos. Cristo habita onde há luz, mas as sombras do coração revelam onde a luz ainda não chegou. Derek Prince. Fundamentos da libertação. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 11. Convergência de modelos. John Wesley via a casa como sendo progressivamente santificada pelo Espírito Santo, cômodo por cômodo.
Derek e Fred veem essa mesma casa sobre risco de intrusos espirituais onde não há luz. São visões complementares, onde Wesley destaca a entrada do espírito, Derek e Fred destacam a expulsão do inimigo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não cedam espaço. Legalidade. Assim não há contradição. O crente é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Mas o templo tem compartimentos. Santificação é limpar todos eles e libertação é o processo de remover o que não pertence ao reino. A analogia da casa continua útil aqui. O Rei, Espírito Santo, está entronizado na sala do trono, Espírito, mas há cômodos trancados ou sujos onde ladrões, demônios, ainda operam até que sejam expulsos. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 12, capítulo 4. Sinais da presença do inimigo. Discernindo a demonização em crentes. Ao compreendermos que o crente regenerado pode sim abrir portas específicas à atuação demoníaca, precisamos avançar com uma pergunta crucial. Como identificar se há áreas da alma ou do corpo sob influência espiritual maligna? Este capítulo oferece discernimento bíblico, pastoral e prático, apresentando sintomas e manifestações descritas nas Escrituras e confirmadas na experiência da igreja ao longo da história. A regra de ouro: nem tudo é demônio, mas há demônios em muitos casos. A primeira advertência é do equilíbrio, humildade. Nem toda enfermidade, opressão emocional ou comportamento desajustado tem origem demoníaca. Contudo, seria ingênuo e antibíblico excluir essa possibilidade. O próprio Jesus lidou com enfermidades de origem demoníaca, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Lucas 13:11. E Paulo afirma, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2:11. Sinais possíveis de demonização em crentes. Abaixo listamos sintomas observáveis que, isoladamente ou em conjunto, podem indicar áreas de influência demoníaca em um cristão. Nenhum destes sinais é diagnóstico conclusivo, mas todos exigem atenção e oração. Primeiro, resistência espiritual inexplicável, dificuldade extrema em orar, jejuar ou ler a Bíblia, mesmo com desejo sincero. Sensação de barreira invisível ao se aproximar de Deus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Mas em alguns casos essa fraqueza é intensificada por opressão maligna. Segundo, pensamentos intrusivos e imorais. Pensamentos de blasfêmia contra Deus que surgem involuntariamente. Impulsos violentos ou sexuais contrários à nova natureza do crente. O que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7:15. Paulo descreve o conflito interno que pode ser agravado por forças espirituais. Terceiro, reações violentas à santidade. Pessoas que, ao ouvirem louvores ou orações, reagem com desconforto intenso, ódio ou zombaria. Isso também é relatado em ambientes de libertação, demonstrações de fúria contra a palavra. Ao nome de Jesus, os demônios se submetem. Lucas 10:17. E reagem. Quarto, enfermidades sem diagnóstico clínico. Doenças recorrentes, dores crônicas migratórias ou sintomas sem causa médica aparente. Casos como o da mulher encurvada, Lucas 13:11-16, revelam enfermidades de origem espiritual. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 13. Sinais da presença do inimigo, discernindo a demonização em crentes. Quinto, padrões de comportamento inexplicáveis.
ciclos de autossabotagem, vícios resistentes, explosões de raiva descontrolada, desejo de suicídio sem causa aparente. Como em Marcos 9:22, o espírito lança no fogo e na água para o matar. Sexto, manifestações espirituais durante cultos. Desmaios súbitos, gritos sem controle, tremores involuntários ou movimentos estranhos diante da presença de Deus. Nem todo manifestar-se é possessão, mas algumas manifestações são sim reações demoníacas à glória de Deus. Discernindo com maturidade, o dom do Espírito. O dom de discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12:10, é essencial para diferenciar entre problemas da carne, traumas emocionais, influência demoníaca ou uma combinação de todos. John Wesley já alertava: nem tudo que parece ser do diabo o é, mas ignorar sua obra é dar-lhe terreno. Quando o espírito confronta o inimigo. Quando a presença de Deus entra em uma área da alma que está contaminada, há confronto espiritual inevitável. O mesmo Espírito que consola também liberta. Onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Isso pode se manifestar em choro profundo, convulsões leves, gritos, paz súbita após oração, sensação de libertação real e duradoura. Conclusão: onde há luz, as trevas recuam. O inimigo trabalha no oculto. Seu maior triunfo não é de ser detectado, mas quando a luz de Cristo penetra os cômodos escuros do coração, as trevas são expulsas uma a uma. O problema não é o novo nascimento, são as fortalezas não demolidas. Dixon, Demon Possession and the Christian. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O mais importante não é o quanto tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Página 14. Capítulo 5. A porta de entrada. Como o inimigo ganha espaço na casa da alma. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. John Wesley compreendia o coração humano como uma casa com muitos compartimentos: o salão principal da vontade, os cômodos da memória, os corredores dos afetos, as janelas dos sentidos e o porão onde se acumula traumas e segredos. O inimigo, por sua astúcia, não pode arrombar a casa, mas espera que uma janela seja deixada aberta, por ignorância, feridas ou pecados não resolvidos. A casa da alma, uma visão espiritual. Wesley acreditava que, após o novo nascimento, o Espírito Santo habita no centro da casa, mas ainda há cômodos que precisam ser purificados. A santificação é o processo de entrega total da casa, cada cômodo, cada chave, cada lembrança. A santidade não é apenas o perdão dos pecados, mas a expulsão do pecado do interior do homem. John Wesley. Portas de entrada. Como Satanás invade a casa. A porta do pecado não confessado. Mesmo após a conversão, pecados ocultos que não são confessados mantêm uma aliança não quebrada com o reino das trevas. A culpa não tratada é um terreno fértil para acusação e influência demoníaca. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. A janela da amargura. Wesley advertia que ressentimentos e mágoas não tratados tornam-se fortalezas. A falta de perdão é como uma janela aberta por onde o inimigo sopra suas mentiras e divisões. Se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Marcos 11:26. O porão dos traumas não curados. Situações de abuso, violência, abandono ou perdas profundas guardadas no inconsciente formam feridas emocionais profundas. Espírito de medo, rejeição e abandono costumam se esconder nesses porões escuros. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Salmos 107:20. O corredor da vontade dividida. Quando há indecisão crônica entre servir a Deus com todo o coração ou manter compromissos com o mundo, a casa fica dividida. Essa duplicidade enfraquece a autoridade espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24.
a sacada dos vícios ocultos. Pornografia, bebida, ganância, gula, mentira. São pecados que, se tolerados secretamente, servem como pontos de apoio ao diabo. Mesmo que sejam considerados menores, enfraquecem a casa e escandalizam o evangelho. As raposinhas que fazem mal às vinhas. Cânticos 2:15. O telhado das alianças espirituais erradas. Alianças com práticas ocultas, consultas a horóscopos, simpatias, benzimentos ou mesmo votos feitos a entidades permanecem como cobertura ilegal sobre a casa, mesmo após a conversão, se não forem renunciadas. Destruam os altares, quebrem as colunas e derrubem os postes sagrados. Êxodo 34:13. A santidade não é apenas o perdão dos pecados, mas a expulsão do pecado do interior do homem. John Wesley. O mais importante não é o quanto tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 15. Como fechar essas portas? O processo de libertação e santificação. Confissão com arrependimento. Trazer à luz o que está oculto. Nomear o pecado, chorar diante de Deus. Libertação começa com quebrantamento. Renúncia e quebra de alianças. Declarar com a boca e com a autoridade espiritual. Renuncio toda aliança feita com o reino das trevas. Quebrar pactos. Destruir objetos consagrados. Abandonar práticas ocultas. Perdão e liberação de mágoas. O perdão não é sentimento, é decisão. É um decreto espiritual que fecha janelas de acusação. Quando perdoamos, desatamos os laços que o inimigo usa como correntes. Consagração dos cômodos da alma. Dizer ao Espírito Santo, esse cômodo é teu também. Pedir que ele vá aos porões, aos sótãos, aos lugares escondidos. Isso é santificação plena. A casa limpa e cheia do Espírito. Quando o espírito imundo sai do homem, volta e encontra a casa varrida e ornamentada. Lucas 11, 24-26. Jesus alertou, não basta expulsar o mal, é preciso ocupar o lugar com o Espírito Santo. A casa precisa ser cheia, a alma precisa estar em comunhão constante. Wesley, Whitefield e a santificação como guerra santa. John Wesley ensinava que a santificação era mais do que um ideal, era um combate real contra as trevas interiores. George Whitefield, seu contemporâneo, dizia: Deus nos salvou, não apenas do inferno futuro, mas do inferno que carregávamos no coração. Conclusão: entregue a casa inteira. Deus não só quer o salão principal, ele quer a casa inteira. A libertação verdadeira vem quando o Espírito Santo recebe as chaves de todos os cômodos, purificando, curando e governando completamente. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. A santidade não é apenas o perdão dos pecados, mas a expulsão do pecado do interior do homem. John Wesley. O mais importante não é o quanto tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 16, capítulo 6. A santificação como defesa. O Espírito Santo é o único que guarda toda a casa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Se no capítulo anterior falamos das portas abertas ao inimigo, agora falamos do guardião da casa. Só o Espírito Santo pode habitar com autoridade absoluta. Ele não é um hóspede, ele é o Senhor da casa da alma, se assim o deixarmos ser. A alma santificada, um lugar preparado para Deus habitar. John Wesley via a santificação como um ideal inatingível, mas como uma realidade possível para os filhos de Deus que entregam todos os cômodos da alma ao Espírito Santo. Para Wesley, a casa não está segura até que o Espírito Santo tome posse completa dela. A plena santificação não é isenção de tentações, mas é ter uma alma completamente ocupada por Deus. John Wesley. O Espírito Santo, o único capaz de guardar a casa.
Jesus advertiu que expulsar um espírito maligno sem preencher o espaço deixado é abrir a casa para algo pior. Lucas 11, 24 a 26. Ou seja, libertação sem santificação é uma tragédia anunciada. Como o Espírito Santo guarda a casa? Ele sela a casa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. O selo é uma marca de propriedade. A casa marcada pelo Espírito não é mais terra de ninguém. Ele habita e vigia. O que guarda Israel não dormita nem dorme. Salmo 121, 4. Diferente de um pastor humano ou de um anjo, o Espírito habita dentro da alma, não fora dela. Ele ilumina os cômodos escuros. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações, segundo Coríntios 4, 6. A luz expulsa as trevas, é regra espiritual. Onde ele entra, não há mais esconderijo para o maligno. Ele consome o que é impuro. O nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. Não é um perfume que cobre o mau cheiro, é um fogo que queima o que é estranho à santidade. Ele sela as janelas dos sentidos com discernimento. O Espírito não nos isola do mundo, mas nos dá filtros espirituais para os olhos, ouvidos e boca. Santificação não é isolamento, é autoridade. Wesley deixou claro: o crente santificado não é um crente inatingível, mas um crente revestido de autoridade espiritual. Santificação não é se esconder do mundo, é estar no mundo, mas selado pelo Espírito. O crente verdadeiro, santificado, é aquele que carrega o céu por dentro, mesmo que ande por vales escuros. John Wesley. A tragédia da casa vazia. E achando a casa varrida e ornamentada, volta e leva consigo outros 7 espíritos. Lucas 11, 25, 26. Esse é o retrato de uma alma que foi libertada, mas nunca consagrada. A casa está limpa, mas vazia. Os móveis foram organizados, mas não há Senhor sentado no trono. Libertação sem discipulado, arrependimento sem transformação, graça recebida, mas não cultivada. A chave final: submissão total. Para o Espírito Santo habitar como Senhor da casa, todas as chaves precisam ser entregues. A chave dos traumas, a chave do passado, a chave dos sonhos frustrados, a chave da vontade própria. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ilustração final: a casa governada por Deus. Imagine novamente a casa da alma. Os cômodos estão limpos. Os retratos nas paredes foram restaurados. Identidade, chamado, propósito. A luz do Espírito preenche cada espaço. No centro, na sala do trono, Jesus está sentado. Os anjos vigiam a entrada. O inimigo passa do lado de fora, mas não tem mais lugar, nem brecha, nem voz. Essa é a casa que resiste ao dia mau. Essa é a alma que pode dizer: o maligno não me toca. 1 João 5,18. Página 17. Conclusão: santificação é segurança. Se o inimigo invade casas vazias, Deus ocupa casas rendidas. A santificação não é o fim do processo, é o começo da verdadeira vida cristã. É quando a alma deixa de ser uma fortaleza vulnerável para se tornar um templo inviolável da presença de Deus. Frase para meditação: santidade não é luxo de poucos, é dever de todos. John Wesley. A alma que é do Espírito nunca mais será cativa do diabo. Martinho Lutero. Derek Prince argumenta que um crente pode ser demonizado em alguma área de sua vida, mesmo sendo salvo. Fred afirma que a distinção entre opressão, influência e possessão total e o que o crente pode sim ser salvo de atuações demoníacas em áreas não rendidas ao Espírito. Para Wesley, a santificação era o processo de entrega total ao Espírito Santo, que deveria dominar cada parte da alma. A ideia de dominação espiritual é central. O Espírito Santo governa toda a casa, ou há espaços vulneráveis a outras influências. Grau 1. Termo: influência. Descrição: sugestões externas malignas.
pode ocorrer em cristão? Sim. Grau 2. Opressão, ataque contínuo e possessão. Pode ocorrer em cristãos? Sim. Grau 3. Demonização, controle parcial de uma área. Pode ocorrer em cristãos? Sim. Grau 4. Possessão, controle completo. Pode ocorrer em cristão? Não, segundo Prince, Dixon e Wesley. Página 18, capítulo 7. A guerra continua. Limpeza diária contra parasitas espirituais. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Após o Espírito Santo tomar posse da casa, a guerra não termina. Ela se intensifica. O inimigo agora de fora busca qualquer brecha, sujeira deixada dentro da casa para voltar. E o que ele procura não são as portas abertas, mas restos não limpos, pecados ocultos, amarguras não resolvidas, rebeliões pequenas que parecem inofensivas. Esses pecados são como lixo acumulado. Atraem vermes, moscas e parasitas espirituais. A sujeira espiritual atrai moscas e parasitas. No mundo espiritual, há hierarquias demoníacas que se aproveitam da degradação da alma. Quando o pecado não é confessado e purificado, ele se torna material de infestação maligna. A alma, mesmo redimida, pode ser perturbada quando não é limpa regularmente. Pecado não confessado é lixo espiritual. A vossa iniquidade é como ferrugem, e ainda não fostes purificados. Ezequiel 24:13. Essa sujeira espiritual atrai moscas, espíritos de confusão e distorção da verdade, Beelzebu, baratas, impureza e hábitos noturnos de pecado escondido, sapos, espíritos impuros de imitação, Apocalipse 16:13, escorpiões, venenos da língua, da crítica, da malícia, serpentes, engano, sedução, doutrinas falsas, Beelzebu, o deus das moscas e das impurezas. Beelzebu, mencionado por Jesus como príncipe dos demônios, Mateus 12:24, tem origem no hebraico, que significa senhor das moscas, um título sarcástico usado pelos judeus para descrever o falso deus de Ecrom, segundo Reis 1:2-3. Os antigos acreditavam que moscas se alimentavam de podridão e imundície, e o cultivo a Beelzebu envolvia práticas pagãs abomináveis conectados a sacrifícios pútridos. Moscas mortas fazem exalar mau cheiro e corrompem o perfume do perfumista. Eclesiastes 10:1. Na tipologia espiritual, Beelzebu representa o demônio oportunista que habita na sujeira do pecado escondido. As moscas expelem um líquido digestivo sobre o alimento para dissolver a matéria orgânica e então sugá-la de forma líquida. De modo semelhante, os demônios, comparado às moscas, lançam seu ácido espiritual sobre o pecado humano com o intuito de corromper, dominar e se alimentar da alma. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 19. A limpeza da casa precisa ser diária. Santificação não é uma faxina única, é limpeza diária, constante e disciplinada. Como manter a casa limpa? Confissão imediata do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1:9. Lavagem pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. A leitura bíblica diária limpa as janelas da mente e o chão do coração. Primeiro, oração como varredura espiritual. Segundo, quem ora com sinceridade expulsa as baratas da alma. Oração constante é ventilação espiritual. Terceiro, jejum como desinfecção. Quarto, o jejum traz à tona sujeiras invisíveis, mata ovos de serpente antes de eclodirem. Quinto, comunhão com os santos como purificação coletiva. Sexto, a igreja não é só abrigo, é lavanderia espiritual. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Ilustração final. A casa em vigilância permanente.
Visualize a casa da alma como um lar em uma cidade infestada de pragas. Uma janela aberta à noite atrai mosquitos. Um prato sujo e esquecido atrai baratas. Um ralo entupido traz larvas. Assim é a alma negligente, mas a alma vigilante tem o Espírito Santo como sentinela, a palavra como água purificadora, a oração como incenso de proteção, o jejum como fumigação espiritual. A guerra é permanente. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. 1 Pedro 5:8. A casa pode estar limpa hoje, mas a vigilância não pode cessar. Os parasitas do inferno não cansam de tentar voltar. Por isso, o cristão santificado continua a lutar, não por medo, mas por zelo santo. Como um bom mordomo, ele quer entregar a casa ao Senhor em ordem, limpa e cheia de luz. Conclusão: santificação é disciplina diária. Wesley ensinava que o pecado é um veneno sutil que contamina aos poucos. Mesmo após a conversão, a alma deve ser treinada para a obediência diária, purificação contínua e vigilância constante. O cristão é salvo, está sendo salvo e será salvo se perseverar. John Wesley. Manter a casa limpa diariamente é essencial para prevenir doenças e afastar pragas, pois, como afirmou o pai da microbiologia, Lewis, a limpeza é a base da prevenção, destacando a importância da higiene no controle de micro-organismos. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 20. Capítulo 8. A visita do Senhor quando o dono da casa vem fazer prestação de contas. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24:46. A casa da alma, entregue ao Espírito, purificada pelo sangue e mantida em santificação pelo zelo diário, vive em vigilância constante, pois há uma promessa: o dono voltará e voltará sem aviso prévio. A volta de Jesus, uma visita inesperada. Jesus advertiu inúmeras vezes que sua vinda será repentina, como o ladrão que vem de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. E que haverá servos dormindo, distraídos ou negligentes. A casa pode estar bem construída, mas o Senhor observará será o estado atual, não o passado da construção. Quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Lucas 18:8. O Senhor examina os cômodos da alma. No modelo da casa da alma, a vinda do Senhor representa uma inspeção final e decisiva. Ele não se contenta com fachadas. Ele entra, ele observa a sala, a comunhão com os irmãos ou a isolamento e orgulho, a cozinha. A alma se alimenta da palavra ou do entretenimento mundano. O quarto. A intimidade com Deus ou imoralidade escondida? O porão. Existe pecado enterrado, mágoas escondidas ou está tudo confessado? O sótão. Pensamentos elevados estão consagrados a Deus ou cheio de vaidade e altivez? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. Prestação de contas. Cada obra será julgada. O servo fiel será recompensado, mas o servo negligente será surpreendido, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Mesmo salvos pela graça, as obras serão pesadas. Obras de fé serão como ouro refinado, 1 Pedro 1:7. Obras de aparência serão como feno e palha, queimadas no fogo, 1 Coríntios 3:13. Essa visão não é apenas um juízo, é também uma celebração para os que estavam preparados, pois o Senhor não vem apenas para julgar, mas para tomar posse definitiva da casa e levar os fiéis consigo. Parábolas da visita do Senhor. A Bíblia está repleta de parábolas que ilustram a vinda repentina e a exigência de prontidão. Primeiro, as 10 virgens. Mateus 25, 1-13. 5 estavam preparadas com azeite, santificação e vigilância.
5 estavam distraídas e a porta foi fechada. Segundo, servo vigilante. Lucas 12, 36, 40. Bem-aventurado o servo que mantém a casa em ordem, pronto para receber o Senhor. Terceiro, a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. O Senhor entregou talentos e voltou para pedir resultados, e não desculpas. John Wesley e a expectativa da volta. John Wesley via a volta de Cristo como uma urgência espiritual diária. Ele dizia que toda alma redimida deve viver como se Jesus voltasse hoje. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. John Wesley, Sermão 101. Para Wesley, a visita do Senhor era tanto um evento escatológico quanto uma realidade presente. O Senhor visita a alma em oração, em disciplina, em revelação, preparando-nos para sua visita gloriosa final. Como se prepara a casa? Primeiro, santificação contínua. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segundo, serviço fiel e constante. Se alguém me serve, o Pai o honrará. João 12, 26. Terceiro, obediência prática. A fidelidade é visível na prática, não apenas nas intenções. Quando o Senhor entra, tudo se ilumina. Quando o Senhor vem, a casa treme, mas o justo se alegra. Ele traz luz, verdade, recompensa e glória, mas para o infiel será dia de vergonha. Página 21. Conclusão. Seja encontrado fiel. A casa é dele. Cuide como servo, viva como filho. O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, 2. Desde o início da revelação, Deus tem buscado habitação entre os homens. No Éden, ele andava com Adão. No deserto, habitava no tabernáculo. Em Jerusalém, no templo. E hoje, Deus deseja habitar em nós. A casa da alma não é propriedade do servo, é propriedade do Senhor. O Espírito Santo é o administrador e nós somos os servos que devem mantê-la limpa, santa e funcional. Uma casa preparada reflete o Senhor que a habita. A casa deve ser mais do que um abrigo espiritual, ela deve ser um templo de adoração, um altar de sacrifício vivo, uma sala de comunhão, uma cozinha de alimento da palavra e um quarto de intimidade com Deus. Cada cômodo fala, cada espaço interior revela se o Espírito Santo reina ou se o pecado voltou a sujar o piso da alma. A sujeira atrai o mal. O pecado é alimento para as pragas espirituais. Onde há desobediência e desleixo, ali surgem os parasitas espirituais, moscas, escorpiões, serpentes, símbolos bíblicos da ação demoníaca. E chamavam Belzebu de príncipe dos demônios. Lucas 11, 15. Belzebu significa senhor das moscas e representa aquele que reina em ambientes imundos. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, Colin Brown. Santidade, o detergente da alma. A única forma de repelir as forças espirituais do mal é manter a casa santificada e lavada pela palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. E o apóstolo Paulo ensinou: Cristo amou a igreja para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25, 26. O Espírito não habita onde há sujeira não confessada. O Espírito Santo é santo. Ele não coabita com o pecado mantido, ignorado ou racionalizado. Ele convence do pecado, mas abandona aqueles que resistem continuamente à sua voz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. O dono está voltando. A casa precisa estar pronta, pois o dono prometeu voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14, 2, 3. Não há tempo para procrastinar.
A volta dele será como ladrão, 1 Tessalonicenses 5:2. E o que será examinado não é o que a casa foi um dia, mas como está hoje. Seja encontrado fiel. Fidelidade não é perfeição, é permanência, é vigilância, é arrependimento constante, é manter o altar aceso mesmo nos dias de tempestade. A chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Palavras finais dos santos. A salvação é gratuita, mas a santidade é diária. John Wesley. A casa de Deus deve ser limpa, pois o Espírito Santo não habita em estábulos de impureza. Martinho Lutero. O mundo julga o caráter de Cristo pela aparência da casa que leva o seu nome. Encerramento devocional. Hoje, você é mordomo da casa que Deus construiu em você. Não a trate como descuido. O dono vem. A porta vai bater. Que ao abrir, ele te encontre fiel. Que a luz esteja acesa, o altar em chamas, os móveis limpos e o coração em paz. Seja encontrado fiel. A casa é dele, mas ele escolheu morar em você. Conclusão pastoral. O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote. Página 22, fontes consultadas. Página 23 e 24, perfis teológicos utilizados neste estudo. Página 25, oração de entrega total do coração a Jesus com fundamento bíblico. Página 26, oração de confissão e entrega total. Página 27, anexo, testemunho de vida. Título: O fogão e a cura. Autora: Bruna Alcântara Pontes. Página 28, o fogão e a cura. Dedicatória. Ao Deus que me limpa até onde nem eu consigo ver. Ao Espírito Santo que não desiste de mim, mesmo quando penso que não vou suportar. A cada filho que ainda serve enquanto esconde feridas. Ele sabe, ele vê, ele vai limpar. Introdução. Essa história aconteceu enquanto eu limpava meu fogão, mas foi o próprio Deus quem começou a limpar a minha alma. Entre espuma, bucha, palito, espátula, ele falou comigo sobre feridas profundas, religiosidade, restauração. O que você lerá aqui não é apenas uma reflexão, é uma convocação para permitir que o Senhor toque onde ninguém mais consegue alcançar. Capítulo 1. O fogão encrostado. Eu olhei para meu fogão e percebi que ele estava sujo. Não era apenas uma sujeira que se via todo dia. Era aquela que o tempo esconde, que vai se acumulando nas frestas. Sobre a grade, ao redor dos botões, comecei a limpar. Água, produto, bucha. Parecia que a sujeira ia sair fácil. Mas não foi bem assim. Deus começou a falar comigo. Assim também estão algumas áreas do seu coração. Encrostadas, endurecidas, esquecidas. Mas nem a gordura mais grossa resiste ao tempo e à paciência dele. Versículo para reflexão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Pergunta para meditação. Qual parte do meu interior eu sei que precisa ser limpa, mas eu tenho evitado mostrar ao Senhor? Capítulo 2. Os cantos que ninguém vê. Comecei a esfregar os botões do fogão. A gordura era grossa, escura, dificilmente saía. Usei bucha, mas ela não alcançava as frestas. Então peguei o palito. Cutuquei. Foi saindo aos poucos, mas eu tive que parar, molhar de novo, colocar mais produto. Naquele momento, Deus sussurrou ao meu coração. Eu também preciso de tempo para atingir o que está entrincheirado dentro de você. As frestas da alma são onde escondemos lembranças, traumas, ressentimentos. Às vezes parece que nem a oração alcança, mas ele vai até lá. E ele não tem pressa, ele não larga nenhuma fresta sem tocar. Versículo para reflexão. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34, 18. Pergunta para meditação. Há alguma fresta escondida dentro de mim que eu ainda não deixei o Espírito Santo alcançar? Capítulo 3. A gordura camuflada. Limpei as grades do fogão, pareciam limpas,
mas quando passei os dedos, senti que estava áspero. Havia uma camada invisível de gordura da mesma cor da grade. Peguei uma espátula, fui raspando. Saía a gordura, mas a base continuava lá. Raspou, arranhou, mas não destruiu. E o Senhor me disse: essa é a religiosidade. Ela imita a pureza, mas endurece as feridas, camufla a dor, faz você achar que está limpa, mas ainda tem camadas que eu preciso remover. A água fria, a rotina vazia, os costumes sem intimidade, tudo isso fortalece a gordura da alma. Ela endurece o que eu quero curar. E o mais perigoso, você acha que está tudo certo. Versículo para reflexão. Tem a aparência de piedade, mas negam o seu poder, segundo Timóteo 3,5. Pergunta para meditação. Eu tenho confundido religiosidade com cura? Em que áreas eu estou usando aparência de pureza para esconder o que dói? Capítulo 4. Onde o fogo toca, não há gordura. Enquanto limpei as grades do fogão, notei uma coisa. Onde o fogo tocava, não havia gordura. Não havia crostas. Não havia camadas duras. Foi então que o Espírito falou comigo. A presença do meu fogo purifica. Onde há fogo constante, não há lugar para o acúmulo. A chama do Espírito Santo não apenas ilumina, ela queima, ela limpa, ela transforma. Se eu permanecer nele, o fogo dele em mim vai impedir que a dor se transforme em amargura. Onde há presença, há proteção. O segredo não é viver sem feridas, é não deixar que elas virem cicatrizes infeccionadas. E isso só o fogo faz. Versículo para reflexão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pergunta para meditação. Em que área da minha vida eu preciso pedir que o fogo do Espírito toque hoje? Capítulo 5. A dúvida. Será que ainda funciona? Enquanto limpei o fogão, pensei, será que ele ainda vai funcionar depois de tanta água, produto e esfregão? Foi um pensamento rápido, mas revelador. Mesmo limpo, eu duvidei. E Deus me mostrou que, assim como o fogão, muitos de nós, ao passarmos pelo processo, questionamos, será que ainda sirvo? A limpeza não é um sinal de incapacidade, é a prova de cuidado. Deus não me limpa para me descartar. Ele me limpa para me renovar. O fogão funcionava, mesmo sujo, mas foi mais bonito e eficiente depois de limpo. Você ainda funciona. Na verdade, depois da limpeza, funciona melhor. Versículo para reflexão. E o Deus de toda graça, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. Pergunta para meditação. Eu tenho duvidado se Deus ainda quer me usar após o processo? Por que a limpeza tem me assustado tanto? Capítulo 6. A água fria e a religiosidade. Deus me mostrou que a gordura em contato com a água fria endurece. Ela virou uma crosta, virou uma casca rígida. Então ele falou, assim é a religiosidade. Ela recebe minha palavra, mas sem o meu espírito, sem calor, sem fogo, sem presença. A religiosidade pega feridas reais e a transforma em escudos de orgulho. Você para de se permitir ser tocada. Acredita que já está pronta, mas eu sei que ainda tem camadas. A religiosidade te convence de que não há mais nada a ser trabalhado, mas o Espírito insiste em te mostrar onde ainda há gordura escondida. Se eu não me render, eu vou me endurecer. Versículo para reflexão. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7, parte B. Pergunta para meditação. Minha fé está sensível ao toque do Espírito ou endurecida pela religiosidade? Conclusão. A limpeza continua. Eu lavei, esfreguei, enxaguei e ainda saía sujeira. Voltei com um palito, lavei de novo. Parecia que não acabava nunca. E o Senhor me disse, a limpeza é um processo, não um evento. Sou eu quem te limpa, mas também sou eu quem decide quando termina. Você não é descartada por ainda ter sujeira. Você é amada por se deixar limpar.
O fogão estava lindo, mas ainda tinha detalhes a serem cuidados. E ele ainda funcionava. Deus não espera você estar pronta para te usar. Ele te usa enquanto limpa. Ele te limpa enquanto usa. A limpeza continua. A cura é constante. A vida com Deus não é sobre perfeição, é sobre entrega. Versículo para reflexão. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Pergunta para meditação. Eu tenho tentado terminar um processo que Deus ainda está conduzindo? Eu tenho me permitido ser cuidada, mesmo nos detalhes? O mais importante não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto ele tem de mim. Pastor Marcos de Souza Borges, Pastor Cote.